Boa noite a todos aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo no nosso canal no YouTube. Bem, como o nosso colega falou, o nosso assunto, o nosso tema hoje de estudo é sobre a fé. Nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre fé. Quando nos é solicitada uma tarefa na casa espírita, como esta, expor um tema, expor um assunto para nós, ele requer trabalho e exige também muito estudo, baseado em várias bibliografias da nossa doutrina espírita. E ele é fundamentado, quando nós chegamos aqui para expor um tema, ele é fundamentado na obra de Kardec, principalmente nas obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno e principalmente o Evangelho. Nós que temos essa tarefa aqui na casa, de fazer uma exposição, não é palestra, não somos palestrantes, apenas a gente estuda um tema e vamos estudar juntos, né? Refletir juntos sobre. E nós que temos essa tarefa, nós costumamos dizer que quem ouve primeiro a exposição somos nós. Por quê? Porque a gente tem que preparar o trabalho, a gente estuda o trabalho para apresentar aqui. Então, a apresentação do trabalho primeiramente é para nós, expositores, e a reflexão também, que nos faz pensar. E parece que nós vamos falar de fé, e parece que é um tema tão comum. Nós mesmos já fizemos várias vezes exposições a respeito da fé, já ouvimos de outros colegas. Outras crenças também falam sobre fé e nós sempre temos o que aprender, sempre. Parece que nós dominamos o conhecimento, já sabemos o que é, mas nós não sabemos ainda utilizar, como praticar. Então é para isso que nós estamos aqui, para essa reflexão. E cada colega que expõe sobre esse assunto, ele sempre foca de uma forma diferente da gente. São outras abordagens sobre fé e isso faz com que a gente aprenda, faça com que a gente reflita e que a gente faça mudanças dentro de nós, que é isso que o Pai quer. Bom, estudar e falar fé é muito amplo. E nós temos um capítulo aqui no Evangelho que vai nos ajudar. Nós que viemos, nós espíritas que acreditamos na reencarnação, nós viemos de várias encarnações e nós temos uma ideia de fé, né? Nós achamos, quando nós falamos em fé, a gente pensa num milagre, né? Ah, eu tenho fé, um milagre vai acontecer. Eu tenho uma crença de que as coisas vão se modificar. É assim que nós pensamos. Só que como nós ainda estamos, né, nos construindo, nós estamos nos edificando, nós temos uma forma equivocada. Não é bem assim que Deus nos pede. Nós temos fé, mas de que forma que nós praticamos essa fé? De que forma que nós pedimos a Deus que aconteça algum milagre na nossa vida? Como é que nós trabalhamos com isso? Nós temos aqui no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que nos fala sobre a fé. E no item 11, que é o que eu separei aqui para nós, um espírito amigo, protetor, chamado José, nos coloca o seguinte, no item 11, a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve se entorpecer. Ela é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem.
Quem são essas filhas da fé? A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor, porque se não tendes fé, o que esperais? Não é a fé que dá o amor, porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor terás. E assim continua, que nós não vamos ler, né? Então, aconselho que todos leiam esse capítulo do Evangelho. Bem, ali nos diz, José nos diz que a fé tem que ser ativa. E Joana de Ângeles, que é um outro espírito protetor de muita luz, ela ainda incrementa. Ela coloca assim, que a fé, para ser proveitosa, ela tem que ser ativa, ou seja, tem que estar em movimento. Não deve entorpecer-se. A fé que não produz é semelhante a uma lâmpada aparatosa, uma lâmpada fraca, que não espalha a claridade. Então, é inútil. Não adianta nós dizermos que temos fé e não trabalharmos isso em nós. E como que a gente pode trabalhar? Bom, o nosso estudo hoje, o nosso tema é o capítulo 32 desse livrinho, que nós estamos estudando ele nas nossas reuniões públicas, que é Jesus no Lar. E hoje é o capítulo 32 que nos fala da fé vitoriosa. Tá? Então, para quem já conhece, para quem não conhece, esse livro aqui, ele foi psicografado por Francisco Xavier através do Espírito Néio Luz. E aqui nesse livro são narrativas dos encontros que Jesus fazia com seus apóstolos e também com o povo que queria escutá-lo, ouvi-lo, aprender com ele, na casa de Simão Pedro. Né? Simão Pedro, que é o discípulo de Jesus, abriu a porta das suas casas e as pessoas sentavam, como nós estamos aqui, e ali então se discutia algum tema, algum assunto, e Jesus sempre nos mostrava, nos apontava como que nós deveríamos fazer. Na verdade, esse evangelho de Jesus, por isso que eu digo que é o mais importante das obras básicas, porque aqui é que está todo o roteiro de vida que Jesus deixou para nós e que a gente não segue, a gente tem dificuldade em segui-lo ainda, né? Mas nós não vamos nos preocupar com isso, né? O importante é que a gente tente. E aí, o que acontece? André, um dos discípulos de Jesus, estava falando às pessoas que ali estavam, só que ele estava um pouco amargurado, ele estava um pouco severo, né, podemos dizer assim, porque ele queria que as pessoas entendessem, né, o que é a fé, como usar a fé, vamos, mexam-se, né, tipo assim, né, a mesma coisa que eu dizia aqui para vocês, né, vamos lá, vamos lá, tá todo mundo parado. E Jesus só estava observando aquilo ali. Quando ele parou, né, quando ele calou-se, Jesus então aproveitou, como sempre, Jesus, o educador, né, levantou-se e falou o seguinte. Jesus sempre fazia comparações, né? E aí ele já sinaliza: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. Então, o que Jesus já quer dizer aqui, né? Respeitemos as crenças, né? Cada um aqui tem o seu momento, cada um tem a sua crença religiosa. Todas elas nos levam ao Pai. E aonde não tiver amor, né? Nós vamos discutir agora sobre fé, sobre crença religiosa, não é por aí. Aí nós vamos discutir, vamos brigar, que é o que a gente vê hoje em dia, principalmente nas redes sociais. E Jesus continua. Ele resolve contar uma historinha, porque ele ilustra, né? E aí ele coloca: na época da fé selvagem, 3 homens primitivos, com suas famílias, se localizaram em vasta floresta. E, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles
pretendia que o Todo-Poderoso, né, vivesse no trovão. Outro acreditava que o Pai residisse no vento. E o terceiro, que ele morasse no sol. Então, os três estavam falando de Deus, que é nosso Pai, né? Mas cada um focava de uma forma. Um achava que Deus era o sol, o outro era o trovão, né? E o outro era o vento. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam a viva força, a preponderância individual nos pontos de vista. Depois de ásperas altercações, guerrearam abertamente. Olha só, falando Deus e brigando, né? Um dos três se munira de pesada carga de minério, outro reuniu grande acervo de pedras, e o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Invocavam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. E tamanha foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais que sofreram a flagelação. O todo compassivo resolveu então lhes enviar um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes, então Deus mandou um anjo. E o mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar, não em forma de anjo. E longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida,
Deixar chegar a dor para nós começarmos a entender o que é a fé raciocinada. Porque não adianta nada eu ficar sentado de braços cruzados me lamentando e alguém vem e me diz que fé é isso. Não, fé não é isso. Nós precisamos trabalhar, estudar e entender o que é a fé. Então cada crença tem os seus meios. Nós, da doutrina espírita, nós vemos de uma outra forma, de um outro ângulo. Não quer dizer que nós não respeitamos. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela não é uma crença religiosa. A doutrina espírita, ela é uma ciência que nos comprova muitas coisas. Começou com Kardec. Kardec não era espírita. Aliás, foi ele que, mas eu digo espírita assim, ele não era religioso a esse ponto, ou frequentava alguma coisa, né? Porque naquela época não se dizia espírita. Aconteciam alguns fenômenos, mas Kardec que estava longe disso. Kardec era um professor, embora muito curioso, gostava de estudar ciência, mas ele era um pedagogo. E na época, então, né, quando a doutrina estava chegando, que ainda não era a doutrina, começou então a aparecer esses fenômenos que eram as mesas giratórias para chamar a atenção das pessoas, não é? E o que aconteceu? Alguém, porque as pessoas apavoradas não sabiam o que era aquilo, as mesas giravam, enfim. Então, alguém convidou esse professor, que entendia muito de ciência, embora ele não fosse um cientista, convidaram ele para assistir uma reunião dessas. E ali, então, a semente já deveria estar ali, né? E aí a semente, então, começou a brotar e ele, então, começou a se dedicar e a estudar. Então, veio toda uma comprovação, que nós não vamos entrar aqui, que não é o nosso assunto. Então, a nossa doutrina espírita, ela tem a ciência, ela tem a filosofia. O que é a filosofia? Não basta eu chegar aqui, né, discutir um tema, como nós estamos fazendo, e eu não sentir nada, não ser tocada por esse tema, ou vocês também não serem tocados por esse tema. Então, aí a importância também da doutrina, porque a doutrina, ela é filosófica, ela nos faz refletir. Que fé é essa? Quer dizer, se alguém disser para mim, olha, agora tu vai lá, entra no banheiro, pega a tua cabeça, coloca dentro do vaso sanitário que vai acontecer um milagre. Isso acontece, claro, não como eu estou falando. São os falsos profetas que a gente vê por aí, pessoas que enganam em nome de Deus. E as pessoas aceitam. Por quê? Porque não estudam, porque não procuram estudar e compreender. O estudo nos salva disso aí. O estudo nos tira, né? Nos abre os horizontes. E aí, então, a gente começa a entender, compreender, e aí a gente começa a fazer um movimento interno. Alguma coisa está errada, alguma coisa está mal.
E aí a gente começa, então, a sentir os sinais de Deus. Sentir. Ele não vai vir aqui. Então, é quando eu começo a me preparar, a me munir, a ter as ferramentas a serem utilizadas para a minha evolução e para quando chegar o momento da dor, eu saber trabalhar. E aí sim vai acontecer o milagre de acordo com a vontade do nosso Pai. Não é a minha vontade. Não é a minha vontade. Quando nós oramos, a gente não diz no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Olha o que a gente diz. Mas a gente não aceita, né? Muitas vezes até muitas pessoas até se afastam de uma casa espírita, de uma igreja, de um templo, enfim. Por quê? Porque se sente vítima. Eu rezei tanto, eu orei tanto, eu era tão bom, benevolente, isso e aquilo, e agora Deus me passa essa rasteira. Não quero mais saber de nada. Não, não é nada disso. Nós temos que fazer sim a vontade de Deus, mas nós temos que fazer por onde, né? Nós precisamos nos esforçar. E a fé não é só acreditar, não é só crer nesse Deus, né? A fé é quando nós nos entregamos a Deus, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, porque a gente cai, e cai muito, mas a gente levanta. A gente levanta e se entrega a Deus. Não é verdade? E é assim que tem que ser. Nós precisamos nos preparar. É muito fácil falar, é muito fácil falar. É difícil para todos nós. Todos nós. Tem períodos que parece que a nossa vida está desabando. Mas a gente não pode ficar assim. Né? Se a gente fala tanto da fé, que fé é essa? O que eu estou fazendo? Já vou desistir, mas eu ainda nem comecei. Olha quantas encarnações, né? Eu já vi encarnando quantas e quantas. E provavelmente vou encarnar milhares ainda, porque nós não estamos prontos. E eu já vou desistir nessa agora? Como assim? Né? Então, nós precisamos sim lutar. Não essa luta aqui de se armar, né? Não essa luta. É a luta interna, o movimento interno de cada um de nós, de acordo com o seu tempo. Então eu convido a todos, como é que eu vou estudar a doutrina espírita? Numa casa espírita. Tem vários horários, tem vários grupos de estudo, é um estudo que dura 1 hora, aqui ninguém sabe mais do que o outro, pelo contrário, nós nos reunimos e vamos estudar um determinado livro, um determinado assunto, onde todos, desde aquele que nunca ouviu nada sobre doutrina, ou aquele que já está há 30 anos dentro da doutrina espírita, que também não sabe nada, e também está tentando todo dia se melhorar, e ali então nós vamos dividir esses saberes, esse estudo, essa prática que Jesus deixou aqui para nós, né? O modelo, o exemplo, que é ele para nós. Então, para encerrar o nosso trabalho, eu trouxe aqui só para a gente testar a nossa fé e também sair daqui com a pulga atrás da orelha, né? Vamos sair daqui refletindo, vamos fazer uma reflexão do que foi dito aqui hoje. Vamos ver como é que está a nossa fé. Às vezes nós acreditamos sermos pessoas portadoras de fé, de confiança e de esperança. Mas será mesmo que nossas atitudes revelam isso? Então vou contar umas historinhas bem pequenininhas para a gente ficar pensando. Certa vez, o povo de uma cidade decidiu se reunir no centro do lugar para rezar, pedindo por chuva. Estava tendo uma seca muito grande, então os moradores dessa cidade, dessa vila, resolveram se juntar no centro e fazer uma procissão, orações, enfim, né? Pedindo a Deus que mandasse a chuva. Mas todos eles foram, rezaram, pediram. Mas apenas um garotinho levou o guarda-chuva, certo de que Deus o atenderia. O nome disso é fé.
Porque a gente pede, mas a gente acha que não vai conseguir, que a gente não vai alcançar. Não alcança porque não faz o movimento. E muitas vezes aquilo que a gente acha que deveria acontecer não é para o nosso bem. Às vezes Deus nos tira de cada roubada e a gente não entende por quê. Depois, então, nós vamos compreender. Porque se a gente já orou, se a gente já pediu, o que a gente tem que fazer agora? O que a gente tem que fazer quando a gente pede alguma coisa? A gente espera e vamos ver o que vai acontecer. E será que de imediato Deus está pronto para todos nós? Tudo que a gente pede vai acontecer no momento que a gente quer? Não vai. Mas Ele também não vai nos dizer, Ele não vai vir falar conosco, olha, agora tal dia, nós temos que observar, ouvir, perceber os sinais, porque vem alguma coisa para nós. Às vezes não é o que a gente quer, mas alguma coisa Ele nos mostra. Às vezes a gente está pedindo para Ele, meu Deus, me dá uma luz, me aponta. A gente fica desesperado, daí parece que Deus não nos manda nada. Mas Ele manda sim. Já pedimos? Então vamos esperar. Alguma coisa vai vir. Desde que eu faça a minha parte. Quando você joga um bebê de 1 aninho de idade para o alto, né? O bebê gosta dessas brincadeiras da gargalhada, né? Ele gargalha porque sabe que na queda alguém irá ampará-lo. Isso é confiança, isso é fé. E nós não temos isso, né? A gente pede, mas a gente acha que não vai. No fundo, a gente acha que não vai ser amparado. E agora, eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? E às vezes Deus está te dizendo, vai, tu acorda de manhã e tu escuta assim, vai, né? Geralmente quando a gente acorda, porque durante a noite o nosso espírito sai um pouquinho, né? A gente viaja e sabe-se lá com quem que a gente encontra, né? Com os nossos amigos protetores, que nos auxiliam, que nos amparam, embora a gente não acredite, não é verdade? E aí a gente acorda numa disposição, numa leveza, e a gente diz assim, agora eu vou. Ou então a gente acorda e diz assim, eu não vou. O que é isso? É algum sinal que nós recebemos. Então nós temos que estar sempre em vigilância. A cada noite, antes de dormir, não temos garantia nenhuma de que estaremos vivos na manhã seguinte. Mas ainda assim, colocamos o despertador para tocar. O nome disso é esperança. Então, no momento que nós não tivermos mais esperança, aí, gente, acabou mesmo. Aí acabou. Nós precisamos alimentar a esperança. A esperança, a caridade para com o outro. E quando eu falo em caridade, não é só a caridade material que o nosso colega aqui, que nós estamos toda hora pedindo nas reuniões públicas, né? A gente pede sim, porque tem 70 famílias nos esperando todos os meses e nós precisamos ajudá-los. Então é muito importante, a gente tem que continuar fazendo a caridade material, cada um fazendo a sua parte, da sua forma, o que pode doar, o que pode dar. Mas a caridade principal é a nossa caridade que vem daqui de dentro. Eu posso passar agora na rua e ver um irmão ali na chuva, deitado, e eu não ter nada para oferecer para ele. Mas eu olhei para ele, eu pensei, eu senti. Porque muitas vezes a gente está refratário, né? A gente vê as pessoas jogadas no chão e aquilo ali é tão natural, né? E passa. Então, assim, ó, quando nós sentimos, quando nós até fazemos uma oração ou até nos compadecemos com aquilo ali, nós já estamos fazendo algum movimento interno para com a gente e com o outro. E ninguém viu e ninguém precisa saber, né? Porque ninguém lê pensamento. A gente não precisa fazer o bem e mostrar quem, né? E isso aí tudo faz parte da nossa evolução.
é assim que nós começamos a evoluir. É assim que nós começamos a nos desprender de sentimentos ruins, de coisas ruins que moram dentro da gente, e pior, que a gente alimenta, né? Nós alimentamos. Nós estamos todos bem aqui. Aí daqui a pouco vem um colega e me fala aqui no ouvido: ah, a tua palestra estava tão boa, mas a tua roupa estava horrorosa. Aquilo ali já te... né? Poxa vida, né? E a gente já se melindra e a gente já, né? Ah, não vou fazer mais. Não é assim? É assim. É assim. Né? Então, eu espero ter colaborado hoje com essa pequena reflexão, né? Mas é um pequeno movimento que a gente possa refletir e não só ficar na reflexão, né? Vamos agir. Tá? Não esqueçam que a fé tem duas filhas, né? Que é a esperança, que é a caridade. Então, que todos nós tenhamos um ótimo final de semana e uma semana também muito tranquila, de muita fé, de muita paz e muita esperança. Que assim seja. Então, para nós encerrarmos a nossa reunião, e vamos fazer uma oração por todos aqueles que estão nos nossos pensamentos e pelos nomes que são colocados aqui na caixinha. Botar o microfone, senão não sai som. Pelos nomes da caixinha e por aqueles que estão no nosso pensamento e em casa, que estão enfermos. Então, que essa oração chegue a todos eles. Se alguém quiser fechar os olhos para que possa pensar nos seus entes queridos, cura no Senhor as chagas crônicas do espírito enfermo. Quantas feridas trazemos à mostra, cicatriza-as com o bálsamo do teu amor. Devolve-nos o ânimo e a alegria de viver. Interfere por misericórdia em nosso processo kármico e não nos deixes perecer. Que a doença seja do corpo ou da alma, não nos reduza à inutilidade. Quantos não são os que vivem em função de suas dores? Outros voluntariamente, mais doentes se tornam por falta de aceitação de suas provas. Mestre, impõe as tuas abençoadas mãos sobre nós, transmite-nos os teus eflúvios divinos, dispensa-nos mesmo sem merecimento de nossa parte as tuas graças e as tuas bênçãos. Que todos possam receber dentro dos seus merecimentos essa graça que é dedicada dentro dessa casa de oração e socorro. Então agora, se alguém se achar bem e não queira tomar o passe fluídico, e se todos quiserem, vocês aguardem em silêncio a chamada pelos nossos recepcionistas, e os nossos passistas podem passar para a sala.